Você já ouviu falar em Marcião de Sinop? Você sabia que Marcião de Sinop foi o primeiro bispo a formar um cânone, que é um compêndio de livros? Hoje a Bíblia, ela é um compêndio de livros, tá bom? Isso se chama de cânone, que é vara de medir. Você tem um cânone do Velho Testamento e o cânone do Novo Testamento. O primeiro a formular um cânone do Novo Testamento foi Marcião de Sinop. E você sabia que ele foi considerado o primeiro, basicamente o primeiro herege pela Igreja Católica Apostólica de Roma? Não especificamente pela Igreja Católica, mas pelos primeiros cristãos ali da sua época. Marcião foi considerado um herege. E por que ele foi considerado um herege? Tá, mas antes da gente entender o porquê, o que de fato é herege, Renato? Aí eu trouxe aqui uma publicação da arqueóloga Érica, que é uma pessoa fenomenal, maravilhosa, que eu sigo ela tanto no YouTube quanto no Telegram. Ela postou essa seguinte postagem. Hoje aprendi que a palavra herege vem do grego, que significa airektos, tikos, né? Que significa aquele que tem liberdade de escolha. Então, meu irmão, você tem uma liberdade de ser contra o que a maioria é, você é um herege, tá bom? Em outras palavras, você, no meio religioso, você não pode pensar fora do círculo. Você pensar fora do círculo, você é um herege. No meio religioso, você não pode ter liberdade de escolha. Você tem que escolher aquilo que foi determinado. Se você escolher outra coisa, você é um herege. Então é incrível como a igreja transformou isso em um quase insulto, né? Como se a livre escolha de uma ideia diferente do dogma imposto fosse algo monstruoso. Meu mais íntimo minuto de silêncio por todos aqueles hereges que morreram por seu livre pensamento. Então é exatamente isso. O que aconteceu com Marcião? Ele teve um livre pensamento do que os bispos na época estavam acostumados. Então, tanto o movimento agnóstico, que é do primeiro século, segundo século, depois desse calendário gregoriano que a gente vive, que é depois de Cristo, certo? Tanto o agnosticismo como os primeiros cristãos eram agnósticos, tá? A figura de Abrax, se não salvo engano aqui, né? Então, os primeiros cristãos eram agnósticos, certo? E Marcião de Sinop não era agnóstico, mas foi considerado herege por ter ideias diferentes, certo, dos cristãos da época. E lembrando que o primeiro cânone a ser formado é o cânone de Marcião, que foi copiado. Então era aquela coisa, ó, Marcião não presta, mas o cânone que ele formou, o compêndio de livro que ele criou, aí sim, esse é bom e é de Deus. Só que existem livros lá da época que eram inspirados, que hoje, né, não eram inspirados. Por quê? Porque quem decidiu a formação do cânone do Novo Testamento foi a Igreja Católica ao longo de alguns concílios, iniciando a conversa em Nicéia em 325, e foi amadurecendo até chegar em Cartago e Hipona, que bateu o martelo ali no ano 404, mais ou menos por ali. E foi lá em 404, 406, quando Jerônimo, o Sofrônio Jerônimo, que São Jerônimo, fez a tradução para a Vulgata Latínica, tá bom? E existem livros na Vulgata Latínica que está lá, que não está nas nossas Bíblias dos dias atuais, porque são considerados apócrifos. Agora, quem declarou que era apócrifo, lógico que foi a Igreja Católica, tá bom? Lembrando que os evangélicos só vão surgir em 1517 com Martim Lutero, século XVI, e já encontrou tudo absolutamente pronto, ok? Então, a partir de agora, você sabe o que significa herege, é você ter uma livre escolha. Pensou diferente, herege. Tem uma livre escolha, é herege, e você pode ser crucificado, condenado, porque é assim que o sistema religioso faz.